Faltando pouco menos de 30 dias para as eleições, o que sinalizam as pesquisas de intenção de voto? Nesta semana, vários levantamentos divulgados por diferentes institutos mostraram um quadro de estabilidade entre os candidatos à presidência. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Olá, Marcos, tudo bem? Prazer em falar contigo mais uma vez. Bem-vindo de volta aqui ao Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, estou à disposição. Marcos, eu falei aqui na minha introdução para o nosso bate-papo que as últimas pesquisas de intenção de voto vêm mostrando uma estabilidade entre os candidatos à presidência da República. Salve a última mais recente, do Datafolha, divulgada na noite de quinta-feira. É isso mesmo, não é? Eu queria te ouvir sobre essa questão. Olha, nós estamos atravessando um período de uma pequena instabilidade, que eu acho que é natural, em função de estar começando a campanha na televisão e no rádio, começaram os debates, teve aquelas entrevistas na TV Globo, com uma audiência bastante elevada. E, enquanto isso, nós temos um governo que está despejando dinheiro em cima da população, especialmente da população mais pobre, para ver se muda o cenário das intenções de voto. Isso provoca uma série de instabilidades. A água está um pouco turva, ela estava muito cristalina, mas agora ficou um pouco mais turva. Mas nada que mude o retrato fundamental que as pesquisas mostram há mais de um ano. Desde quando Lula voltou a poder disputar a eleição, ele mantém uma folgada vantagem em relação ao Bolsonaro no segundo turno, que é onde quase todas as eleições brasileiras se resolvem, e, e sempre uma chance de poder ganhar no primeiro turno. Essa chance, em função dessas instabilidades, diminuiu um pouco, mas continua perfeitamente viável. Então, é isso, é um cenário de grande estabilidade no favoritismo de Lula e algumas oscilações de curto prazo que fazem com que o cenário de decisão no primeiro fique um pouco menos provável, mas ainda assim possível, para uma decisão já no próximo domingo, primeiro domingo de outubro, dia 2. Uhum. Coimbra, outro número também que está bastante estável em todo esse processo é o número da rejeição. Nesse último Datafolha, Bolsonaro tem 52% de pessoas que dizem que nunca votariam nele, e quanto a Lula, esse número chega a 39%. Esse número é um número dos mais importantes nesse processo, porque há muitos analistas políticos dizendo que é uma eleição não só de aprovação, mas também de rejeição, né? Como seria de esperar, numa eleição em 2 turnos, onde você tem 2 candidatos apenas, e você vai escolher, muitos eleitores vão escolher pensando nas qualidades de ambos. E é isso que as pesquisas mostram, que os dois têm um núcleo bastante sólido de eleitores que pretendem votar neles. Bolsonaro tem 80% dos 30 e tantos que tem, e Lula tem a mesma coisa, 80 e tantos por cento dos 40 e picos que tem. Então, esse núcleo vamos dizer assim, é aquilo com que os candidatos podem contar com certeza, vamos dizer assim. Agora, tem uma outra parcela que é de eleitores que não são tão decididos, que pensam em votar, e para esses, a conta de qualidades de um e defeitos do outro é muito importante. E havendo segundo turno, claro que os eleitores dos demais candidatos, que não sejam os 2 que passam para o segundo, vão ter que fazer uma conta, um cálculo, para ver o que eles veem de bom em um e o que eles veem de ruim no outro. É sempre assim, não é que esta eleição é particularmente desse modo. Quando você tem 2 candidatos, importa muito a avaliação de qualidades e de defeitos de ambos. E, claramente, desde sempre,
a soma de qualidades de Lula é maior e, ao mesmo tempo, a soma de defeitos do Bolsonaro também é maior para uma parcela muito grande da população. Agora, Marcos, outro dado também que chama muita atenção e que vem muito se falando, em todos os levantamentos, inclusive nesse mais recente do Datafolha, parece que é um teto onde Bolsonaro poderia chegar. Nem mesmo com o pacote de bondades que ele enviou ao Congresso, e diga-se de passagem, que vale até 31 de dezembro, com data e hora para acabar, alavancou, assim, que poderia elevar o nível, né, das intenções de voto. E outra coisa, a diferença entre mulheres, no último Datafolha de Lula para ele, 20 pontos de diferença, é uma coisa que vem se mantendo, e por mais que tente se falar esse pacote de bondade, parece que não vem surtindo muito efeito. É essa mesma análise que nós temos, ou isso pode mudar, por exemplo? Não, pelo contrário, eu acho que estas pesquisas feitas agora na última semana de agosto, meio que, não vou dizer que sepultaram, porque é uma palavra um pouco forte, mas elas colocaram em grande dúvida a eficácia dessa gigantesca quantidade de dinheiro público que a turma do Bolsonaro despejou em cima da população, especialmente da população mais pobre, para ver se conseguia mudar a perspectiva eleitoral delas. E tudo indica que não conseguiu. Entre pessoas que se beneficiaram do primeiro auxílio lá no início do ano e deste acréscimo agora, a intenção de voto em Lula é muito maior do que na média da sociedade. Então, é isso. Para todos os efeitos, nós podemos dizer que não funcionou. Bolsonaro melhorou um pouquinho em aqui e ali, na classe média, não na onde está a grande maioria da população. Na classe média, melhorou porque tem muita gente que estava assim, achando que podia votar no Lula, mas quando chega perto da eleição, são pessoas conservadoras, pessoas que não gostam do PT, não gostam do Lula, e que estavam dizendo, quem sabe, este ano eu voto no Lula. Mas isso aí, eu francamente nunca confiei muito. Eu sempre achei que essas pessoas, na hora H, uma grande parte delas ia acabar voltando para o seu voto, vamos dizer assim, histórico, sua identidade. Mesma coisa que pensar assim, um sujeito é, sei lá, corintiano, diz assim, esse ano eu vou torcer um pouco pelo São Paulo, mas chega lá, na hora final, ele não consegue. Ele acaba sendo corintiano, que é a identidade principal dele. Então, eu não me assusto com essa mudança, porque a base de Lula é muito sólida na classe trabalhadora, no eleitorado mais humilde, mais pobre, que é a grande maioria da nossa sociedade. E, aliás, ajuda a dizer que, às vezes, você acha que a pessoa mais pobre não sabe votar. Pelo contrário, nós estamos vendo nesta eleição que as pessoas mais pobres é que sabem votar, porque, francamente, essa classe média atraída por um cidadão e um governo como esse que Bolsonaro faz, valha-me Deus. Coimbra, exatamente. Lula continua em vantagem na população mais pobre, né? Esses são os dados do Datafolha. E também em várias regiões ele continua com uma vantagem, como a gente já falou, uma vantagem significativa ali de 8, às vezes 10, às vezes 12%. Agora, para a gente não deixar de falar, houve o debate na Band com a presença de 5 candidatos, né? Desse primeiro turno, 5 mais que pontuaram mais, e ali teve uma oscilação um pouco desses candidatos seguintes da pesquisa, que são Ciro e Simone Tebet, para a gente falar um pouco disso, o que isso, no final das contas, vai repercutir, isso, o que significa? Sei dizer, eu sei que nós estamos numa eleição que se pode chamar de monótona. Ela só tem um tom, é Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro sendo aquilo que é e Lula sendo aquilo que a população conhece. Enfim, é uma eleição monótona. Agora chegou nesta época, nós já estamos com uma série de
situações de comunicação, de mídia, e tem muita gente que nunca tinha visto a senadora Simone Tebet, tem muita gente que nem se lembrava mais da cara do Ciro Gomes, e muito menos daquela moça lá, senadora do Mato Grosso do Sul, que ninguém sabe dizer o sobrenome dela, que é de tão assim, difícil de identificá-la como uma candidata a presidente da República, uma pessoa completamente desconhecida. Mas, enfim, então acho que é normal que o eleitor fique curioso, e no caso da Simone, o discurso dela, o modo como ela se coloca, atrai alguma parte desse eleitor de classe média. Ela é tipicamente uma candidata para uma classe média, de preferência alta, né? Com o discurso, com a postura, com os temas que ela trata. Não é demérito, não é apenas uma identificação de um modo de fazer política, que é esse dela. Essa é uma das razões que explica por que o Lula, nessa classe média, ficou numa posição, vamos dizer assim, fragilizou a posição dele na classe média. Não porque essas pessoas foram para Bolsonaro, essas pessoas não queriam votar no Bolsonaro e provavelmente não votarão. Se elas vão ou não vão votar na Simone Tebet no primeiro turno, eu não sei dizer. Mas tudo indica que não são eleitores do Bolsonaro no segundo turno. Então, não muda nada. No fundo, no médio prazo, talvez assim, chegar a dezembro, daqui a pouco a eleição vem em outubro, passou novembro, passou dezembro, ninguém mais nem lembra se foi no primeiro, se foi no segundo turno. O importante é que tem um presidente da República novo, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, que vai ter um ministério, as pessoas estão acompanhando a formação do ministério, ninguém vai nem estar discutindo, não, porque se tivesse vencido no primeiro ou no segundo, seria assim, seria assim. Não, é tudo igual. Não creio que devemos ficar botando mais, assim, sei lá, valor numa vitória em primeiro turno. É uma coisa. É isso, então, conversamos com Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Marcos, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. E a gente segue acompanhando os dados, as pesquisas e a eleição. Vai ter muita pesquisa até lá. Um abraço a você, muito obrigado. Abraço.